Olá, minha gente, mais uma vez aqui com vocês para informar, tirar dúvidas, né? Aqui no Isso Pode, Doutor, com mais três excelentes profissionais aqui com a gente que vão dar dicas, vão orientar vocês durante esse período aqui. Tá bom? Eu estou aqui com a doutora Fabiola Garcia, não é isso? Doutora Valéria Roque. E doutora Caroline, ela vai falar o sobrenome. Schaubrock. Schaubrock. Não é Schaubrock. difícil. Doutora Fabiola, conta um pouquinho da senhora. Dá uma ideiazinha. Eu sou advogada imobiliarista, né? Especialista em direito imobiliário e sucessões, né? Então eu faço inventário, faço regularização imobiliária. A regularização imobiliária não é só o uso capião, mas o nosso tema de hoje, dando um spoiler, uso capião. Tá certo. Doutora Valéria. Doutora Valéria Roque, sou formada há 10 anos. Há 6 anos eu trabalho diretamente com direito previdenciário e focada em BPC Lojas da pessoa com deficiência. Ah, legal, legal. Doutora Caroline, por favor, se apresente. Não, o Schaubrock eu deixo para a senhora falar, porque... Muito boa tarde. Eu chego lá. Não é difícil, não. Boa tarde, doutora Fabiola, doutora Valéria. Muito prazer grande estar aqui com vocês. Sou advogada criminalista, advogada há 17 anos, especialista criminal, em compliance criminal, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que muita gente precisa ouvir e aprender sobre isso. Tenho meu próprio escritório hoje, Caroline Schaubrock Advocacia, e eu espero muito trazer informação e contribuir com um pouquinho de conhecimento e dicas importantes para todo mundo que possa vir a sofrer uma prisão ou acusação criminal. Com certeza vai acrescentar, as três vão acrescentar bastante, cada uma dentro do seu tema, né, da sua área. E vamos lá, doutora Fabiola, fale aí sobre o uso capião, dê um início aí pra gente, uso capião. Uso capião. Uso capião é uma forma de aquisição da propriedade, né? Você adquire a sua propriedade através da uso capião. Não, pode falar. Desculpa. Você adquire a sua propriedade através da uso capião com o exercício da sua posse através do tempo, com o decorrer do tempo. Aí você vai me perguntar, mas é qualquer posse que eu possa adquirir a uso capião? Não, não é qualquer posse que me dá o direito ao uso capião. Não é. A posse da uso capião, ela é diferenciada. Ela é o que a gente chama de qualificada. Como assim qualificada, né? Eu tenho que ter o sentimento, o aspecto de dono daquele imóvel, né? E imóvel em sentido amplo. Apartamento, terreno, fazenda, qualquer imóvel que se fale, né? Eu tenho que exercer a minha posse durante um determinado tempo com o aspecto de dono. Essa minha posse, ela tem que ser pública, todo mundo tem que saber que eu exerço a minha posse. Essa minha posse, ela tem que ser pacífica, ela tem que ser mansa. O dono registral dessa posse, ela não pode se opor à minha posse, né? Se ele se opor a essa minha posse, eu não vou ter direito ao uso capião, provavelmente. Se eu não já tiver o tempo em que a lei determina, né? A lei determina diversos tempos para uso capião, porque tem diversas modalidades, né? Não é só 15 anos, né? A lei determina diversos tempos para diversas modalidades com diversos requisitos. Eu tenho que cumprir conforme menos tempo eu exerço a posse de uso capião, né, com o aspecto de dono, mais requisitos eu tenho que cumprir, né, que são ditos na lei, esses requisitos, né. E tem a diferença, assim, de eu fazer isso aí judicial ou extrajudicialmente? Tem diferença, sim.
Tem diferença porque a extrajudicial, ela é bem recente, né? Ela é mais recente. A judicial sempre pôde fazer, né? Nós sempre pudemos fazer a judicial, desde que nós temos o nosso poder judiciário, que temos a nossa lei civil, a gente pôde fazer a uso capião. Ela é prevista, sempre foi prevista no nosso Código Civil desde 1916, quando foi feito, desde as ordenações, a uso capião ela já era prevista no nosso ordenamento, tá? Então, judicialmente ela sempre foi prevista. Extrajudicialmente, não. Ela é relativamente recente. E ela está prevista no provimento 149 do CNJ, né? E a principal questão para você poder fazer no extrajudicial é que não pode ter conflito, né? Ou seja, o proprietário registral, ele não pode se opor ao seu requerimento de uso capião, né? Essa oposição, ela não pode ser injustificada, né? Assim, por exemplo, ele foi intimado, notificado no procedimento lá extrajudicial porque esse procedimento ele é feito no cartório de registro de imóveis, né? Então, o registrador, ele foi lá, fez a notificação do proprietário registral e o proprietário de registral simplesmente falou que não concordava. Ah, não concordo. Por quê? Porque não concordo. Essa é uma discordância injustificada. Essa discordância injustificada não obsta o seu procedimento. Mas, se a discordância for justificada, aí sim. Qual seria uma discordância justificada? Não tem o tempo de posse, essa posse não é pacífica, o documento foi fraudado e etc. Então, essa discordância ela é justificada e aí o procedimento ele não vai ser finalizado. E aí você vai ter que discutir no judicial, infelizmente. Ah, tá. Agora veio uma questão na minha cabeça. O herdeiro, ele pode requerer o uso capião do bem que ele mora após o falecimento dos pais? No direito sempre depende. A gente tem a máxima do direito que depende. Né? No direito a gente sempre vai falar depende do caso concreto, mas pode sim. Né? Se realmente a posse for exclusiva, se ele exercer uma posse exclusiva, né? Exclusiva como? Só ele. Né? Os demais herdeiros não exercem nenhuma posse, não tem nenhum exercício sobre aquele imóvel. Né? Por exemplo, ele mora naquele imóvel há muito tempo. Mas, deixaram eu morar aqui e eu sei que esse imóvel tá para partilha. Então, ele não tem o sentimento de dono. Então, ele não se sente dono. Né? Então, isso também é discutível. Mas não, ele fala assim, não, esse imóvel é meu, eu sempre morei aqui, né? Eu exerço a posse durante 15, 20 anos. Todas as contas sempre fui eu que paguei. Todas as melhorias fui eu que fiz. Nunca prestei contas desse imóvel no inventário. Nunca falei para ninguém repartir as despesas desse imóvel. Nenhum outro herdeiro repartiu as despesas desse inventário comigo. Nunca pedi para que repartissem, porque quando você pede para repartir, isso quer dizer que você não se sente dono do imóvel. Né? Você reconhece que os outros também são donos, né? Quando você pede essa repartição das despesas. Então, se você não pediu para repartirem as despesas com você, você sempre arcou com todas as despesas durante os 15 anos, que a gente fala que é o uso capião extrajudicial, na modalidade, o STJ permite sim que você faça uso capião. Ah, legal, legal, legal. Agora, pode-se fazer uso capião de imóvel financiado pela Caixa Econômica? Isso pode, doutor? Também depende. Por que que depende? A princípio, né, o imóvel financiado pela Caixa Econômica é considerado bem público. Né? A Caixa
é pública, né? É uma economia mista, então, assim, o imóvel é considerado bem público e imóvel bem público não pode ser usucapido, né? E também, normalmente, é pelo aquele Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, esses financiamentos, eles têm as suas regras próprias, né? E essas regras próprias também têm questões que impedem a uso capião, né? E aí, quando você deixa de pagar esses financiamentos, né? Normalmente, esses financiamentos são por alienação fiduciária. E aí, quando você deixa de pagar, ocorre o que chamamos da consolidação da propriedade, né? Ou seja, esse imóvel, ele passa a ser registrado em nome do banco. E aí o banco, ele é obrigado a fazer o leilão, e se esse leilão for negativo, ninguém arrematar, ele fica pela propriedade do próprio banco e o banco pode fazer a venda direta. Enquanto esse imóvel estiver no nome do banco, esse imóvel ele é considerado bem público. Mas consideremos que o imóvel foi arrematado. E o arrematante não fez nenhum procedimento, não fez emissão na posse, não fez nada. Aí esse imóvel não é mais bem público, esse imóvel é particular. E aí sim começa a correr o prazo da uso capião. Legal. Legal, bem interessante. Essa última aí foi interessante. A gente fica sabendo de coisas aqui que a gente não imagina, né? Uhum. E nesses quase 20 programas já que a gente está fazendo, tem sempre a surpresa de coisas, né, que a gente aprende, né? Uhum. E tenho certeza, pelo andar da carruagem, que eu já vou aprender mais coisas hoje por aqui. Sim. Obrigado, doutora Fabiola. Doutora Valéria, vamos para o BPC Loas, indeferimento, né? Alguma coisa. Quais são as principais causas de indeferimento do benefício? Isso. Bem, são muitas, né? São diversas aí, se a gente pontuar, são bastante coisas. A primeira causa de indeferimento do benefício é o INSS vender a ideia de que você pode ir lá sozinho da entrada no benefício, fazer o requerimento. Você pode fazer sim, tá? Não tem nenhum impedimento disso, porque a lei permite. Só que dentro dessa expectativa do cliente, do requerente, dar entrada sozinho, tem as entrelinhas ali que ele não sabe. Então, a principal causa de indeferimento dos benefícios é quando o requerente dá entrada sozinho e não sabe as regras para que ele tenha ciência da causa do indeferimento. Muitas vezes, ele chega no escritório, doutor, meu benefício foi indeferido. Por qual motivo? São diversos motivos. Por que o INSS faz isso? Porque ele quer realmente que esse benefício seja indeferido. Ele quer aumentar o número de indeferimentos desses beneficiários, porque ele não quer pagar. Eu posso citar diversas. A primeira causa de indeferimento, que eu já te falei, que é o INSS, que induz ao cliente, o requerente fazer esse requerimento sozinho, são laudos incompletos. Muitas das vezes, o cliente vem com somente atesto que fulano de tal tem a CID tal, tem a patologia tal, não pode trabalhar. Ou até mesmo esse laudo não tem a informação de que ele pode ou não pode trabalhar. Há um requisito técnico para que esse laudo seja analisado pelo perito do INSS ou perito judicial. Nesse laudo tem que conter a CID, uma das maiores causas também de deferimento, tem que ter a CID. E nesse laudo tem que ter a palavrinha mágica, que eu falo que é o ouro de um laudo médico, é que esse impedimento é de longo prazo, de no mínimo 2 anos. Então, há uma briga muito grande entre o advogado e os médicos, principalmente do SUS, ele não coloca essa informação, ele dá um laudo incompleto. E com um laudo incompleto, você tem a possibilidade de ter mais o indeferimento desse benefício. Outra causa de indeferimento do benefício é documentos incompletos também. Ou seja, a pessoa que dá entrada sozinha nesse benefício, ela coloca lá um laudo ou até um relatório médico desatualizado. Não coloca do tempo atual. De 1 ano atrás, eu tenho uma dor na coluna, eu tenho um problema que está me impossibilitando de exercer alguma atividade física, mas é o laudo de 2023, 2022. Hoje nós estamos em 2024. Esse laudo não tem mais validade. Ele tem validade sim, para a gente demonstrar
o histórico da doença, do agravamento da doença dessa pessoa, da patologia dessa pessoa. Então, outra causa de indeferimento dos benefícios previdenciários, especialmente do BPC-LOAS, é laudo incompleto. Caramba. O que é deficiência para efeitos do BPC-LOAS? Boa pergunta. O que é deficiência? Há muita desinformação da sociedade do que é deficiência para requerer esse benefício. O que é deficiência para requerer o LOAS, né? A deficiência é quando aquela pessoa ela tem um impedimento de longo prazo. Quando eu falo o ouro aqui, essa deficiência ela tem que ter no mínimo 2 anos. O médico do INSS, quando ela vai para a perícia do INSS, ele vai olhar se aquela deficiência vai lhe causar um impedimento de no mínimo 2 anos, para que ele possa requerer o benefício. E esse impedimento essa deficiência pode ser sensorial, intelectual, sensorial, como já falei, intelectual visual, sensorial e mental. E física. Eu mudei aqui um pouquinho a ordem. E essa deficiência, ela tem que lhe causar uma barreira, uma ou mais barreiras, para que você possa exercer de igual às suas atividades laborativas ou atividades diárias com as demais pessoas. O que é deficiência, então, para resumir? Ela lhe causa uma obstrução na sociedade, ou seja, você não pode competir com as demais pessoas em igualdade com elas. Ou seja, ela te tira do mercado de trabalho, ela te tira do convívio da sociedade. É uma doença mental, é uma doença intelectual, é uma deficiência sensorial. Então, são diversos pontos que a gente tem que ver nesse aspecto. Outra coisa também, a pessoa pensa assim, eu já pensei também dessa forma, por isso que eu me coloco nessa situação. Deficiência, eu tive um AVC. As pessoas acham que AVC não é deficiência. O AVC não é a deficiência do AVC, é as sequelas que o AVC causa, que é o quê? A mobilidade, a redução da mobilidade, não conseguir mais andar, é depender de terceiros. Então, as pessoas também pensam assim, não, eu tenho visão monocular. Será que eu posso requerer o benefício? Será que eu tenho direito? Porque ela tem as outras partes do corpo que funcionam normalmente, mas ela tem uma limitação. Ela não vai concorrer de igualdade com as demais pessoas porque ela tem uma visão deficiente, ela não enxerga de um olho. Então, são diversas doenças, patologias, não só aquela pessoa que não tem um braço, aquela pessoa que não tem uma perna, que é deficiência física, não é só aquela pessoa que tem uma deficiência intelectual leve, e por um acaso ela passa desapercebido ali pela sociedade. Ela acha que não tem direito. Então, quando ela procura um profissional especializado, ele consegue enxergar a mais, ele consegue ter uma visão melhor daquela patologia do cliente. Então, muitas pessoas não buscam também o benefício por não entender o que é deficiência. Ela acha que deficiência é aquela que você somente vê, aquela que você está muito ruim. Uma pessoa com diabetes crônica, ela tem direito a BPC-LOAS. Então, são diversas doenças que podem, sim, dar direito ao benefício. Só que as pessoas não têm acesso a essa informação. Transtornos de ansiedades graves. Sim. O que vai caracterizar, muito boa a sua pergunta, o que vai caracterizar essa pessoa de impedimento de longo prazo? A sua pergunta foi excelente. Se eu tenho um transtorno de ansiedade, se eu tenho uma depressão grave, se eu fiquei internada várias vezes, tentei cometer o suicídio, que é o que mais acontece, ela não está incluída na sociedade. Ela foi retirada daquele grupo. Ela saiu da sociedade. Ela não consegue mais concorrer a uma vaga de emprego. Ela não tem mais expectativa de vida. A ansiedade atrapalha a vida da pessoa em todos os sentidos. E as pessoas ainda debocham das patologias das pessoas. As pessoas não acreditam, acham que a depressão, ansiedade, transtorno da bipolaridade, o transtorno do aspecto autista, o TDAH, as pessoas acham que é transtorno besteira, isso é frescura. Gente, não é frescura, é coisa séria. Eu recebo todos os dias no meu escritório, até nos atendimentos, diversas pessoas com diversos problemas mentais, intelectuais, e até mesmo refletindo isso na sociedade, as escolas, os lugares públicos onde deveriam dar apoio a essas pessoas não dão apoio. São relatos que eu recebo no escritório que são assim alarmantes, de mães, dos próprios filhos, né? Onde eles são a diretora, tá? A diretora não interfere, não intervém naqueles maltratos, no bullying hoje daquela criança. São diversas causas que
está excluindo. Eu tenho diversas crianças que não querem mais ir à escola, porque sofrem bullying. Esse bobão, esse abobalhado, essa pessoa que não tem atenção, eles são excluídos da sociedade, porque eles têm uma dificuldade, uma lentidão no raciocínio, eles não conseguem exercer aquela informação de forma rápida, ele tem lá aquele tempo dele para raciocinar, assumir a informação e agir. Só que na escola, na rua, os vizinhos, os familiares também, são os primeiros a apontar para você depressão, frescura, TDAH, palhaçada, bobeira, ansiedade. Todo mundo agora está na modinha de ansiedade. São doenças graves, doenças mentais graves, que devem ser tratadas e devem ser, sim, consideradas. E, assim, esse benefício é concedido para essas pessoas também. Então, é muito importante deixar claro que a deficiência não é só aquela que a gente está vendo nitidamente, é aquela também que está no interno, que vai tirar aquela pessoa de sociedade. Então, a palavrinha-chave aqui é não se contentar de achar que você que você não tem direito ao benefício, é você buscar uma pessoa que entende do negócio, que é especialista na área, que ela com certeza vai conseguir te ajudar a requerer e te ajudar nas demandas para requerer esse benefício. Legal. Gente, ela é especialista, tá? Só abrindo parênteses aqui. A documentação médica influencia na concessão do benefício? Com certeza, muito, muito. Eu estou fazendo uma pergunta, mas tinha quase certeza que sim. Mas... Sim. O que acontece? Qual é a dificuldade aqui das pessoas conseguirem a documentação médica? E o advogado está aqui para auxiliar nesse processo. Chega no escritório uma pessoa com só um laudo médico. Dificilmente só aquele laudo médico, ela vai ter que ter outros requisitos para que esse laudo médico seja bem quisto ali na perícia médica. Ela tem que trazer um material mais denso, que é o prontuário médico, receita médica, laudos antigos, laudos novos. Ou seja, eu tenho que ter uma documentação completa daquele cliente, daquele paciente, mostrando a progressividade da doença ou não, quais foram as progressões que essa doença teve, que está tirando ele de sociedade. Então, a documentação médica ela é essencial e necessária estar na documentação para poder requerer o benefício. E de forma também cronológica. Muitas pessoas, quando entram sozinhas com o benefício, elas simplesmente colocam a documentação lá de qualquer jeito, de qualquer forma. E é uma das principais causas também do que eu falo de indeferimento do benefício. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu achei engraçada. Eu já devo ter que entrar na sala do perito. Ai. Porque como se portar na perícia médica do INSS? Então. Se eu chego lá, e aí, tudo bem? Eu tô ferrado. Agora se eu chego já... Também não é isso. Também... Tô brincando. Não, é ótimo. A pergunta é muito boa também. O que acontece? Quando você tem até uma pessoa para te instruir, nós chamamos, eu falo lá no escritório, de instrução de perícia médica. Eu não estou aqui ensinando, falando para a pessoa, para o requerente, mentir na perícia. Ou ele fala de mais ou ele fala de menos, ou ele demonstra mais ou ele demonstra menos. Por exemplo, é uma pessoa que tem um problema no braço, no ombro. Quando ela chega na perícia médica, principalmente mulher, né, que gosta de carregar a bolsa, ela pega uma bolsa enorme e coloca 5 quilos do lado do braço, se o problema dela é no braço. Braço esquerdo, direito, tô no braço. Ela vai na perícia e vai cobrar uma bolsa imensa. Aí chega lá na hora do perito, aí o perito fala assim, ela tá lá na sala, na espera, no celular, com aquele braço que tá com problema. Ela tá no celular. Tá tudo sendo observado. Desde o momento que ela chegou no ambiente, no INSS, ela está sendo observada. E ela tá lá no telefone, falando, toda serelepe. Aí ela entra na sala da perícia. Aí ela vai com aquela bolsa pesada. Chegou lá, o perito... Pronto, ele já perdeu a perícia aí, que ela foi com aquela bolsa de 5 quilos na bolsa. Então, o que a gente fala? Não é aumentar, é orientar outra pessoa. O cliente é motoboy, ele sofreu um acidente, tá com a perna toda com pino, tá com problema na perna. Só que o único meio de sobrevivência daquela pessoa é ainda fazer um mototáxi dele. Só que ele não pode, mas ele continua, mesmo ruim, ele continua fazendo lá algumas atividades. Aquela pessoa, ela vai bronzeada para a perícia médica. Ela vai com a marca da blusa, o rosto bronzeado. Na mão da moto. Gente, isso... Eu tenho o reflexo da perícia. Quando a perícia sai, eu vejo tudo que o médico colocou ali. Então, assim, são detalhes
que as pessoas não prestam atenção, que elas perdem a perícia. Então, assim, tem sim como você tem que se comportar na perícia conforme você está colocando com a sua patologia. Eu tenho uma deficiência a mental, é mais fácil de você ver ali, né? Até a pessoa com depressão, a pessoa está com depressão. Ela, é um meio, de repente, ela falar, de ela se comunicar no celular. Mas ela fica ali, ó. Pá, 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 pá. Eu perdi uma perícia de uma cliente que ela tem problemas psiquiátricos graves, notórios. Eu perdi até no judicial, eu falo isso porque eu tentei explicar isso pro juiz, o juiz, cada cabeça de juiz é uma sentença, só que ele não entende, não conseguiu captar essa cliente, essa paciente. E o meio dela extravasar é o celular. E ela fica no celular, ela grita no celular. Só que eles não conseguiam entender que era uma forma dela extrapolar. E ela não conseguia ficar. O celular era uma dependência que ela tinha também. Então o juiz não conseguiu entender isso, mas assim, a gente orienta como se portar na perícia. São detalhes, não é para você mentir, chegar lá passando mal, morrendo, quebrado. É assim, demonstrar. O que nós temos que demonstrar na perícia? É que, de fato, que a sua patologia, a sua deficiência, ela lhe causa limitação. Qual o segredo aqui? É você demonstrar para o juízo quais são as barreiras. Cada cliente ele é tratado na sua individualidade. Vamos supor, todo mundo eu recebo muitas mães com TDAH, com transtorno de aspecto autista. O transtorno é o mesmo. O TDAH é o mesmo. Só que em cada pessoa ele se manifesta de maneira diferente. Ele se manifesta de maneira individualizada. Eu tenho que trabalhar com esse cliente, com essa paciente, com as barreiras que ele tem. O meu papel como advogada é mostrar para o perito do INSS e mostrar para o juízo quais as barreiras que aquela pessoa tem que vai tirar ele de sociedade. Eu trabalho por cada cliente as barreiras que ele tem. Então, na hora de passar pela perícia, é você demonstrar, é você passar para o juízo, para o perito do INSS, qual é a barreira que ele tem para que ele tenha essa deficiência dele. Porque o nosso judiciário não está capacitado para entender. Não está. Eu tenho diversos casos que são... Eu fico assim, eu deixei de escrever um livro. Porque são tantas atrocidades que é feito até na perícia. Eu só levo para a perícia judicial em último caso. Eu tento resolver tudo na via administrativa. Por quê? Eu quero que esse cliente tenha acesso logo ao benefício dele. Eu não quero protelar essa questão social dele, porque ele está passando fome. Ele está passando fome de verdade. São clientes com pouca instrução. São pessoas que não têm escolaridade nenhuma. Elas não sabem ler, não sabem escrever. E muitas das vezes a mãe que tem um filho com uma deficiência, com um aspecto autista, com um transtorno TDAH, ela não consegue trabalhar na sua integralidade. Ela tem que fazer terapias com o filho, ela tem que levar o filho em atividades extras. Ela não consegue trabalhar de uma forma integral. O patrão, lá, o empregador, não vai dar emprego para essa mãe. E lá o juiz, né, como você falou do juízo, ele fala assim, não, essa mãe não quer trabalhar, ela quer depender do LOAS. Gente, só quem é mãe atípica, que é de baixa renda, porque o benefício é para isso, é para pessoas de baixa renda, sabe o transtorno que é um remédio para o TDAH, ele varia de R$200 a R$400. As terapias, cada terapia é R$120 por consulta, por sessão, que tem que ser uma vez na semana. Fora as outras atividades extras que a pessoa tem que fazer, ou a criança tem que fazer, que é o futebol, é colocar a pessoa em outras atividades. É uma demanda muito grande. Só que o juiz, muitas das vezes, olha a sociedade também. Aquela mãe quer dinheiro fácil, aquela mãe quer viver de LOAS, aquela mãe não quer trabalhar. Só que ninguém sabe da dor que essa mãe tem de ter um filho com uma deficiência, com um transtorno que tem que medicar, que tem que tratar e não pode trabalhar. Não é que ela não queira trabalhar, ela não consegue. Só que as pessoas não entendem isso. É isso que nós temos que transformar a nossa sociedade e mudar o pensamento da nossa sociedade também. E também dos juízes. Eu tenho a minha filha de 24 anos que ela tem TDAH. Então, eu sofri, não só ela, como eu como mãe também, o reflexo da sociedade. Até eu entender, eu nunca me posicionei de mãe atípica, porque lá atrás não tinha esse papel de mãe atípica. E hoje, por atender as mães atípicas, eu sou uma mãe atípica, mas eu não entendia que eu era. Nós sofremos muito na escola, na sociedade. As pessoas, não, é frescura. Ela não vai conseguir... A própria direção, uma vez a minha filha sentada na escola, ela não tem comportamento, ela não tem uma disciplina, ela não é disciplinada, ela esquece tudo, você manda ela fazer alguma coisa, ela larga aquilo ali.
Ela deixa pra fazer, deixa pra lá. Então, uma vez a diretora falou pra ela assim, perguntaram o que ela queria ser. Aí ela falou, quero ser juíza, porque eu tava estudando direito, né, fazendo direito. Aí a professora falou, você nunca vai ser juíza, você não tem comportamento pra isso, você não tem... Gente, com uma escola, uma professora fala isso pra uma criança, eu tive que lutar muito para garantir os direitos da minha filha na escola. E ela estudou num colégio com regime militar. Então, foi um problema. E tentaram me pedir diversas formas dela conseguir estudar. Então, assim, eu me coloco no papel das mães atípicas, de garantir o direito delas. E não, eu falo assim, que é muito difícil. E as pessoas, hoje eu até coloquei no meu Instagram, a mãe questionando. Isso garantir vulnerabilidade social é uma tristeza para nós que somos de mães atípicas. Só que a sociedade, o juiz, ele não entende isso. Doutora, rapidinho. Por ignorância mesmo. Não é nem falta de informação, porque hoje a informação tá aí. Eles que não buscam informação, né? Verdade. Não, assim, a ignorância que eu falo é da vivência. É a falta de vivência. Eu também, eu completo a ignorância com falta de, assim, empatia. Porque a sociedade está precisando de mais empatia. Ele olhar, tem juízes que conseguem ver, mas eles olham assim, é uma forma assim, eu não consigo entender. A empatia, amor ao próximo, eu acho que precisamos mais disso. Deixa eu te fazer mais uma pergunta rapidinho, resposta vapt-vupt, que nem existe. 2 ou mais pessoas do mesmo grupo familiar podem receber o benefício? Sim, podem receber sim. Também há um mistério nisso aí, onde é divulgado que 2 pessoas dentro do mesmo grupo familiar não podem receber o BPC Loas. Então, respondendo rapidamente a pergunta, pode sim. E se você tiver informação, da pessoa tiver informação que não pode receber, 2 pessoas. Eu tenho clientes que têm mães que têm 2 filhos com aspecto autista. Então, ela pode ter o benefício, tendo todos os requisitos, sempre pensando, eu tenho que cumprir todos os requisitos para poder ter direito ao LOA. 2 ou até mais pessoas, tá? Dentro da mesma família. Tá bom, obrigado, doutora. Obrigada. Eu que Essas agradeço. dicas. Doutora Caroline, eu fui presa, e agora? Me chama imediatamente. Não, chame um advogado criminalista, por favor, porque a coisa é séria. Eu acho É séria. Muita gente acha que não é, que chegando na delegacia logo depois vai para casa, mas aí vem a realidade da delegacia, passa para a unidade prisional e aí se dá conta de que, meu Deus, o que eu fiz, não é? E aí é onde começa o trabalho efetivamente do advogado. Quais são os direitos da pessoa quando ela é presa? Tem muitos direitos, apesar de ser um momento caótico, né? Caótico na Nunca maioria fui, dos não, mas casos. acho que deve ser. Tem gente que Desesperador. no instante, acho que tem várias reações, né? Tem gente que no instante de uma prisão encara com uma certa tranquilidade e depois a ficha cai, mas geralmente é caótico, é tenso, é desesperador, mas é um momento sim de resguardo de direitos dessa pessoa que é conduzida presa, que geralmente é uma situação de flagrante, um crime acontecendo naquele momento e qualquer pessoa do povo, importante falar sobre isso, qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão a uma pessoa em situação de conduta criminal em flagrante, mas uma prisão também acontece a partir de um mandado de prisão expedido por um juiz criminal, a partir de uma investigação que esteja acontecendo, e aí pode ocorrer uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ou já considerando que um processo transcorreu todo o seu percurso, uma sentença, uma pena a ser cumprida a partir de uma decisão já transitada em julgado, né, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, e aí essa pessoa tem que cumprir essa pena. Então, pensando que a pessoa foi conduzida presa, geralmente é levada para uma delegacia de polícia, e lá já é o momento, no ato da prisão já é o momento de resguardar direitos dessa pessoa. O certo é comunicar a essa pessoa que ela pode ficar em silêncio, não precisa falar nada que possa ser utilizado contra ela própria, até porque o silêncio jamais pode ser interpretado como em desfavor dessa pessoa.
A pessoa tem direito a ser assistida por um advogado. Isso a gente está falando aqui até o que a gente vê nos filmes, né? Americanos, que a gente, quando vê uma abordagem policial e o policial, o senhor tem direito a ficar calado e pode chamar o seu advogado? E isso é real, mas na prática a teoria é diferente, né? Mas é direito. E por óbvio, essa pessoa conduzida presa, ela tem que ser respeitada na sua integridade física, psicológica, emocional, não sofrer nenhum tipo de violência, de tortura, o que também a gente, infelizmente, já viu acontecer em alguns casos, até midiáticos, inclusive com resultados gravíssimos, como morte de pessoas que são levadas, né, à prisão e, às vezes, no meio do caminho, alguma coisa acontece. E é justamente por isso que essa pessoa presa também tem o direito a passar por uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia, ela veio regulada por lei até recentemente, para justamente garantir que a pessoa presa tenha sido conduzida à prisão da forma legal. A audiência de custódia, embora a gente tente, claro, como advogado, exercer já uma defesa inicial, uma tentativa de alcançar a soltura dessa pessoa, mas essa audiência, a finalidade dela é para o juiz verificar. Esta prisão aconteceu dentro da lei? Foram resguardados os direitos dessa pessoa? Em resumo, é uma prisão cumprida dentro da legalidade? Se foi cumprida dentro da legalidade, o juiz da custódia, ele pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, e aí vai ser o juiz natural do caso que vai decidir a partir de então, ou se for um cumprimento de mandado de prisão já expedido por um juiz, não estamos falando de uma situação de flagrante, mas cumprimento de mandado de prisão que um juiz já decretou, esse juiz da custódia também vai apreciar sob o ponto de vista da legalidade da prisão, do ato da prisão. E aí, vamos dizer, o mérito, né? As razões que levaram a essa prisão acontecer vão ser apreciadas pelo juiz da causa. E além disso, além dos direitos que eu já mencionei, a pessoa presa tem direito a fazer contato com seu advogado, com alguém da sua família. Tem que ser concedido esse direito de uma primeira comunicação com alguém da sua confiança que ele possa avisar, olha, fui preso, estou aqui na delegacia tal, a razão da prisão, por que foi preso? Uma situação de flagrante, a pessoa já presume por que foi conduzida para a delegacia, né? E aqui, abrindo um parêntese, que esse flagrante cabe discussão também, mas aí a gente se alongaria muito. Mas a pessoa tem que saber a razão da prisão. Olha, a senhora está sendo presa por conta dessas razões, desse mandado que foi expedido ou dessa situação que o senhor acabou de cometer, e o senhor tem direito a falar com alguém da sua família, com o seu advogado, para que possa, desde já, acompanhar esse procedimento. E aí já é o momento ideal, e aí eu deixo aqui o meu conselho: foi flagranteado, um mandado de prisão, uma intimação para comparecer à delegacia, é sempre prudente, se não obrigatório, estar acompanhado de um advogado especialista, porque são é um momento que a gente já analisa a legalidade do ato, eventuais situações de nulidade que a gente pode identificar, e aí, por conta disso, conseguir a soltura desse cliente. Então, assim, a frase, a palavra, o conselho de ordem aqui tenha o telefone de um advogado criminalista guardado na sua agenda. Nesse caso, realmente. Agora, tem uma coisa aí no meio disso tudo, que às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, que é a chamada mídia. A mídia. Ela ajuda às vezes e às vezes atrapalha. Diga-me. A mídia, a gente sabe da finalidade do trabalho da mídia, da imprensa, de modo geral, que é levar informação à sociedade, esclarecimento, né, para as pessoas com relação principalmente quando envolve pessoas famosas, né, celebridades. E isso é o papel da imprensa e da mídia de modo geral. Porém, a gente sabe que realmente a mídia, infelizmente, costuma levar informações não completas, equivocadas, distorcidas, e que acaba exigindo do advogado que até se
se manifeste perante o público também por meio da imprensa para esclarecer os pontos que foram equivocados, apresentados à população e que de alguma forma trazem um prejuízo para a pessoa que está envolvida naquela investigação, naquela prisão, naquele processo criminal. A gente não pode deixar de reconhecer que já existe um julgamento social e que esse julgamento social, vamos dizer assim, o termo que eu estou utilizando aqui, ele já acontece por causa do que geralmente sai na mídia, geralmente é compartilhado nas redes sociais. E isso faz com que, principalmente em casos que envolvem crimes contra a vida, tribunal de júri, onde a pessoa acusada é julgada pelo seu semelhante, por um popular, né, dos jurados. Tivemos o caso agora, né, da Marielle. Exatamente, exatamente. A mídia, então, ela condena ou absolve. Ela já tem uma Exato. sentença. Isso, e vamos um pouquinho além, isso já faz com que os próprios, as partes envolvidas, e a gente aqui tem que mencionar magistrados, Ministério Público, todas as partes envolvidas sofrem, vamos dizer assim, com aquela necessidade de cumprir um dever. E às vezes é um dever de caráter mais social do que jurídico, Sim. processual penal. E, lamentavelmente, no dia a dia, a gente vê muitas ilegalidades acontecendo, muitas... deixar de se observar procedimentos legais para resguardar direitos da pessoa que é acusada, da pessoa que é presa, para que seja prestada contas à sociedade, né? Sejam prestadas as contas à sociedade. Então, é um trabalho duro que o advogado criminalista enfrenta e, por isso mesmo, uma pessoa que se vê envolvida numa situação como essa precisa ter um profissional qualificado e experiente para ajudar na sua defesa. Agora, doutora, a gente está falando de pessoa física, né? E quando se trata da pessoa jurídica? Pessoa jurídica, Porque a ótimo. empresa não é presa, né? E existe uma certa ilusão, um equívoco de se pensar que a pessoa jurídica... Como que uma pessoa jurídica vai presa, né? Cometeu um crime e vai presa? E claro que realmente a pessoa jurídica ela não responde criminalmente no mesmo patamar, vamos dizer assim, do que uma pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física, porém, sim, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente por algumas condutas que, via de regra, envolvem infrações ambientais, financeiros, crimes financeiros, tributários e que causam lesões de ordem muito, uma proporção maior até, mas que também não retiram a responsabilização das pessoas envolvidas, dos empresários, gestores, que atuam dentro daquela pessoa jurídica, né, como sócios, enfim, diretores. Eles próprios também sofram com essa imputação criminal e possível condenação, porque são várias... tudo que se faz em benefício da empresa, para a empresa pode ser responsabilizada criminalmente, além das pessoas que deram causa àquela ilicitude. Tivemos o caso agora, né, dos exames, né, que estavam dos órgãos, sim, fizeram uma economia aí nos exames. Com relação a... Você fala daquele caso dos exames para identificação de soropositivos. Dos transplantes que Exatamente. tiveram. As pessoas estão com HIV. Isso é gravíssimo, não é? E eu não estou acompanhando o caso bem de perto, mas é uma possível... empresa que vai, sim, sofrer uma consequência. Porque houve, pelo que falaram, funcionários falaram que houve uma economia aí de um kit, né, que faz o exame, mandaram diminuir a quantidade de pesquisa, né, que faz para ver se aquele kit está legal. Aí diminuíram, nessa que diminuiu. Aí, quer dizer, pois responsabilidade e um prejuízo sem tamanho para as pessoas que foram envolvidas, né? Então, além de talvez uma responsabilização e condenação criminal, a gente está falando aí de indenizações cíveis e com certeza de patamares altos, bem elevados. E que não vai compensar, não é? O prejuízo. De forma alguma. Exatamente. Tem indenizações que não
não vai tirar a dor. Exatamente. Ela vai ficar pro resto da vida. E nesse tema da pessoa jurídica, é muito importante trazer aqui, como vocês viram aqui no início da minha apresentação, eu sou advogada criminalista e atuante também no compliance criminal, que é um termo, digamos assim, um segmento de trabalho do advogado criminalista que pouca gente conhece, principalmente empresários e empresas, que, trazendo uma definição bem simples, é atuar preventivamente, de uma maneira que a empresa, o empresariado seja blindado de investigações criminais envolvendo principalmente lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e esses ilícitos ambientais e mais uma série de outras condutas que podem acontecer no ambiente empresarial por funcionários, até assédios e várias condutas que podem acontecer e que, se não houver uma estrutura interna normativa e disciplinadora do que deve ser aceito e não aceito por parte daquela sociedade interna daquela empresa, isso pode resultar em problemas processuais não só cíveis, mas criminais, e também para os gestores dessa empresa. Então, a gente vê aí tantas operações policiais, investigações acontecendo. E quando você vai observar e estudar a fundo, essa empresa ela não tinha um código de conduta, Um regimento interno. ela não tinha uma política de integridade, não havia uma política de comunicação interna, um sistema de controle para verificar eu estou aderente ao que a legislação pede para que eu cumpra dentro do meu segmento de negócio, eu estou respeitando a legislação trabalhista, e tudo isso faz com que processos aconteçam, investigações se iniciem, prejuízos se concretizem e a imagem da empresa vai para o ralo. Muitas desses prejuízos para a própria empresa são multas, impossibilidade de participar de licitações, fechar contratos com outros grandes parceiros de negócio. Então, é prejuízo atrás de prejuízo. Então, é importante trazer essa perspectiva de que o advogado, criminalista, empresarial, tributarista, eles trabalhando em conjunto conseguem proteger esse negócio de... O empresário, ele sempre pensa na parte tributária, administrativa, Exatamente. trabalhista, mas Exatamente. nunca na criminal. E aí tem tudo a ver com essa operação interna, porque se o meu dinheiro entra, para onde esse dinheiro vai, onde eu aplico, para onde eu transfiro, eu emito nota fiscal, de onde eu recebo, qual é a origem, e aí quando chega... A Polícia Federal na porta, é a hora que o telefone do advogado criminalista tem que estar na agenda. Com certeza. O que você falou, doutora, é muito importante, essa questão do código de conduta, regimento interno, que você direciona ali os seus funcionários, direciona a conduta da empresa. Eu acho que toda empresa, desde a pequena, eu não falo só para grandes empresas, hoje se as pequenas empresas investirem nesse compliance, até do trabalhista, do criminalista, do criminal, ele vai reduzir muito a carga tributária, vai reduzir muitos problemas. Você vai atuar de forma preventiva. Só que as empresas, elas, infelizmente, eles vão atuar quando acontece. O problema acontece. Não geralmente é assim. É assim, mas a gente tem que educar. Você está falando muito bem sobre esse novo mercado que eu também não conhecia. Com certeza. Eu conheço na parte trabalhista. Mas não na criminal, mas é importante. É muito importante. É um trabalho multidisciplinar, vamos dizer assim. Não é? E a visão do criminalista é importante porque a gente sabe como um processo funciona, a gente sabe como é uma investigação, a gente sabe qual é o tamanho do problema quando vem um processo criminal e uma condenação. Então, realmente, tende a acabar com a empresa e com a vida da pessoa. A gente vê muitas empresas tentando ressurgir depois de um problema, atravessar uma investigação e um processo criminal, e muitas não conseguem recuperar o prestígio e o porte que tinham antes de tudo isso. Doutora, agora vamos ver aqui uma coisa que realmente... Acusações falsas. Quase não deve ter, né? Olha, isso tem sido um enorme desafio na advocacia criminal. Eu tenho muitos colegas e a gente senta para tomar o nosso café e são muitas conversas sobre essas falsas acusações. E aí são de todas as ordens, né? Eu digo assim, todas as ordens para todos os tipos de crimes. Mas eu preciso aqui fazer, hoje, especificamente, um recorte para os crimes de violência contra a mulher, violência doméstica, que merece
toda a proteção. A legislação é muito importante para resguardar o direito dessas mulheres que vivem realmente uma vida de muito abuso, de muita humilhação, de muita agressão. Mas na prática a gente tem visto muitos prejuízos sofridos por supostos agressores, né? Que quando chegam ao nosso escritório chegam desesperados, acusados de condutas de violência, de abusos de todas as ordens, inclusive sexual. E hoje existe uma preponderância sobre a palavra da suposta vítima, que tem, em muitos casos, sido a única, entre aspas, prova que existe contra a sua parte adversária, o seu ex-companheiro, os seus maridos, namorado. E a gente realmente enfrenta um enorme desafio e o nosso papel tem sido de um trabalho hercúleo, porque faz com que nós tenhamos que agir como os verdadeiros investigadores. Precisamos colher todo e qualquer tipo de elemento de prova, testemunhas, documentos, fotos. Eu brinco hoje dizendo assim para os meus clientes: você foi ao shopping, você guarda o ticket do estacionamento. Você foi ao cinema, guarda o papel de cinema. E a verdade é que eu já tenho ouvido dos meus clientes: doutor, eu vou precisar colocar uma câmera dentro da minha casa para tudo que acontecer dentro da minha casa ficar registrado. E em alguns momentos a gente pensa que essa seria a solução perfeita para resolver alguns casos que nós sabemos que são realmente de acusações infundadas, falsas, com intuito de vingança, com intuito de facilitar uma reversão de guarda de filhos, de visitação dos filhos, de partilha de bens. E a gente tem aí também, agora recente, tivemos uma grande atualização na legislação que trata de condutas contra mulheres por questões de gênero, e a gente vê a resposta do Estado, do Judiciário, né, com a aplicação da lei mais dura ainda, e realmente a gente acredita que vai só enfrentar mais e mais desafios para conseguir alcançar um resultado favorável e justo para os nossos clientes. É importante mencionar aqui que recentemente eu tive um caso onde, na decisão que foi proferida, a sentença que foi proferida, restou descrito pelo juiz que, de todos os casos julgados naquela vara, digamos assim, 55% eram de condenações e os outros 45% de absolvições, porque a gente discutia justamente uma tendência condenatória já desde um momento recente, vamos dizer assim, bem inicial do processo, e parecia que já havia um convencimento de que ali tinha havido um crime antes mesmo de se concluir a instrução criminal, a análise das provas, das testemunhas, até que se proferisse a sentença. E aí a gente se pergunta: 55% de condenações, quantas dessas foram de falsas acusações? E dos 45% de absolvições, mostra também para a gente um resultado que certamente impressiona, né? E a gente tende a acreditar que é uma enxurrada de violência que acontece, mas que na nossa prática do dia a dia a gente percebe, vê cristalinamente que nós temos um grave problema a enfrentar, que são essas falsas acusações. Nossa, viu como a gente aprende aqui? Viu? Muito. Estamos chegando ao final. Queria que a senhora desse suas mídias e como as pessoas fazem para te encontrar, aproveitar que você já está com a palavra. As pessoas vão ter que consultar, porque o meu @ no Instagram, Caroline Schaubro, que é ADV. Eu sei que vai estar escrito em algum lugar. Para todo mundo ter paciência, colocar letrinha por letrinha, mas vai lá me seguir, que eu tenho compartilhado conteúdos maravilhosos. Eu tenho uma social media que está me ajudando incrivelmente nessa proposta, nessa nossa missão de divulgar informações relevantes para a sociedade, para os meus clientes também que me acompanham nas minhas redes. E eu espero vocês por lá. Vou receber com muito carinho todos vocês e as doutoras também. Obrigado, doutora Caroline. Suas mídias, por favor, Tenho meus contatos. Eu estou no Instagram. Valéria. Estou no Instagram, Valéria Roque ADV, .adv.
E também faço convite para que vocês me acompanhem lá, onde eu coloco todos os dias informações novas, relato das pessoas que eu atendo. Eu coloco muita informação de instrução de perícia e estou sempre atualizando os nossos clientes das novidades normativas. Então me segue lá e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Qualquer dúvida também pode colocar lá no direct que eu respondo. Obrigado, doutora, pela Obrigada. participação. Foi um prazer e muito bom. Igualmente. Doutora Fabiola, por favor, as suas mídias e depois nos apresente esse Sim, livro. claro. Eu tô no Instagram, Fabiola Carneiro, e no Google. Só Isso, colocar Fabiola Carneiro que me acha. Isso. E esse livro, de quem é? Quem é? Esse livro foi feito por diversas autoras advogadas e uma das autoras é minha amiga advogada, excelente também, imobiliarista, doutora Isabel Albinante, a voz das mulheres no direito Nossa. imobiliário, excelentes temas que são discutidos por cada uma. Gente, obrigado às três. Agradeço. Foi Obrigada, excelente. foi ótimo. O pessoal aprendeu, mas se você for preso, liga para advogado. Ou pede alguém da tua família para Se ligar. jogar meu nome lá no Google, vai achar também. Meus telefones estão lá. Showbrock. Eu chego lá. Foi E certinho. o BPC Loas também. Doutora Doutora Valéria Valéria. Roque, já viu que tem uma série de coisas aí. E o uso capião, né? Tem que ter cuidado, né? Tudo que você pode chegar e jogar o uso Exatamente. capião, entendeu? Então, mas é isso, minha gente. Mais um terminando aqui. Obrigado pela atenção e mais uma vez obrigado a vocês três que Obrigada. acrescentaram. Obrigada, foi Eu que ótimo. agradeço. Mais ainda, mais um. Isso pode, doutor? Obrigado.